Com o que você sonha? Seja dormindo, seja acordado, a gente sempre sonha muita coisa. Então a pergunta certa talvez seja outra. Você se lembra dos seus sonhos? Em 2023, um grupo de jovens artistas da periferia gravou um diário de sonhos. A iniciativa foi apenas uma das várias metodologias do Laboratório Criativo Pode Sonhar, projeto da Avenida Brasil, Instituto de Criatividade Social e Agência de Redes para a Juventude. E seu objetivo era expor, afinal, o que a cidade permite que esses jovens sonhem e como a cidade escuta esses sonhos. Vamos descobrir? Dia 12 de outubro, quinta-feira, Dia das Crianças. Sonhei com a minha avó Matilde. A casa da minha avó, ela era tomada por várias caixas e ela estava vendendo. Ela estava vendendo todos os vinis dela, as roupas, muitas roupas. Então era como se fosse um bazar de igreja. Por um momento ela me chama e me traz um vestido azul turquesa. Um vestido muito bonito e que ela não entende porque ele tá no saco na caixa para ser doado. Se ele é tão bonito e veste tão bem em mim. Em algum momento eu visto e vejo quão bonito é o vestido mesmo. Ele tem uns babados, né? Tem mangas bufantes e tem brilho, e é brilhoso. E aí eu visto nesse vestido e eu me lembro que toca a música do Tamar Assunção, A Tua Boca, durante o meu sonho. Eu danço com aquele vestido ao som dessa música. Caramba, quem sou eu? Sonhário, episódio 2. Entre vestidos e Barbies. Eu sou Luana Guimarães Lucas. Guimarães é da minha mãe Wanda e Lucas é do meu pai Eduardo. Tenho 22 anos, sou leonina. Nascida e criada na freguesia de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A minha história em Jacarepaguá se inicia a partir da minha avó Matilde, que ela tá no sonho, né, que a gente acabou de escutar. E minha avó, o que acontece? Ela sempre me conta a história de que a avó dela, nascida em Minas, enfim, ela veio aqui pro Rio, né, pra freguesia, na década de 40, conseguiu comprar um terreno a partir do trabalho dela de lavadeira mesmo. Então, é o terreno que hoje eu vivo, né, junto com a minha avó, com a minha mãe, com minhas tias, meus primos. Minha mãe é do bairro vizinho, né, no Gardênia Azul, né? Para quem conhece um pouco da Zona Oeste sabe que Gardênia e Freguesia são literalmente bairros de vizinhos. E a partir daí minha mãe também vai morar na freguesia, né, ao se casar com meu pai, constrói uma casa no terreno. Então, minha vida ela tá muito ligada à Zona Oeste do Rio, minha família toda é muito ligada ali. Mas basicamente é isso, minha família, eu acho que é muito importante eu me apresentar, já trazendo uma noção de onde venho, de onde estou partindo e de onde também nascem as minhas motivações, né, para trabalhar com arte, para trabalhar com educação, com contação de história, com trabalhar com sonhos também oníricos. Madureira, 2007 ou 2006, eu não sei. Madureira, no calor da porra. Você queria boneca. Quer boneca? Puta que pariu, Luana, você era uma foda do caralho. Na loja que você passava, você queria uma boneca. Meu Deus do céu, garota chata do caralho.
E a minha infância, eu tenho muitas memórias, assim, de viagens que eu realizei com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, pra Angra, pra praia. A gente ia muito pra praia, assim. Também lembro de ir pra casa da minha tia Sandra. Aí eu lembro que a gente ia pra casa dela ficar brincando na rua. Também tem muitas memórias do Gardênia, que eu ficava na rua brincando com meus primos, né? Meus primos até hoje moram no Gardênia, né? A grande maioria. O que acontece? Os meus pais são pessoas muito... Meu pai, no caso, ele é falecido, mas eles, de forma geral, eram muito amigáveis, né? Então, eu sempre fui muito rodeada de crianças e adultos, porque meus pais sempre preservaram muito por isso. Então, a minha infância, ela sempre foi muito voltada justamente a esse lugar familiar e também coletivo, né? De muitas reuniões na minha casa, no quintal. Eu fui uma criança muito criativa, fui uma criança muito curiosa, né? Sempre gostei muito de estudar, uma criança que sempre gostou muito de participar de shows de talentos, de sempre aparecer, sempre fui assim, né? Eu lembro da primeira vez que eu me apresentei na escola, que meu pai me ensaiou no quintal de casa, no quintal que a gente mora. Aí eu cantei a música do Legião Urbana. Meu pai era viciado em Legião Urbana, então ele botava todo final de semana, era a coisa que eu mais acessava quando eu era criança, Legião Urbana, e eu cantei no show de talento da escola. Eu sempre gostei bastante. Mas é minha família, então, tipo, é minha base. Tudo que eu idealizo, tudo que eu penso, tudo, qualquer coisa, eles acreditam muito em mim, no meu potencial. E que tudo que eu consegui até hoje, assim, que eu quero conquistar, que eu ainda nem sei que eu vou conquistar, eu sei que eu vou ter o apoio da minha família. Né? Porque eles acreditam mais em mim do que eu acredito em mim. Eu sempre fui muito incentivada pra tudo, assim. E que é isso. Eu me emociono muito falando dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, principalmente, né? Dentro desse processo. Mas tá sendo muito importante. E minha família é muito importante pra mim, muito inspiradora. Minha avó Matilde é uma figura maravilhosa, gente. Assim, eu não posso chamar ela de vó. Primeira coisa, minha avó, ela tem uma síndrome de se achar novinha. Ela acorda todo dia, tipo, 7 horas da manhã, arruma o cabelo, faz a unha, super vaidosa, e quando dá meio-dia ela vai, não sei se posso falar, mas ela vai jogar no bicho e tomar cerveja no boteco. Então é uma pessoa, assim, extraordinária. Um exemplo de vó que geralmente não é aquela tradicional vó. Minha avó, ela é muito extrovertida, muito comunicativa, muito jovem. Ela é jovial, gente. E eu não posso chamar ela de vó, eu chamo ela de Matilde. É Matilde, não chamo ela de vó. Matilde. Porque é isso, ela é muito jovem. Ela é a avó que xinga, é a avó que toma cerveja, que fuma cigarro, assim, que conversa com todo mundo, não tem preconceito, assim. A maioria dos amigos dela são tudo gay. Então, ela é uma avó maravilhosa, assim. Eu queria muito, realmente, que minha avó estivesse na exposição. E que ela esteve, graças a Deus, ela esteve na exposição e foi muito maneiro. Então, eu compartilhei durante o processo sobre esse sonho. Que eu entendi esse vestido azul como uma forma de eu construir autoestima, de me sentir bonita, de me sentir sensual. Acho que tem toda uma relação, assim, com autoestima, porque na hora que eu boto o vestido, já entra a música, já tô me sentindo bonita. Tudo isso, assim, foi entrando por esse cenário, né, de autoamor, de sensualidade, que tudo estava muito relacionado a esse vestido, dessa questão da caixa, de que às vezes a gente tem o suficiente também para se sentir bem, né? Que a gente não precisa jogar fora, a gente já tem o suficiente. Que a gente pode reaproveitar isso e viver bem, se sentir bonito, se sentir uma pessoa importante, né? Não necessariamente precisa doar. Eu fiquei encantada com o projeto, porque o Pode Sonhar pega as duas dimensões da palavra sonho, não é? Tanto sonho enquanto projeto de vida, como sonho na dimensão do sonhar, atividade psíquica e atividade física, não é? Porque o sonho, neurologicamente falando, ele é uma atividade cerebral.
E na psicanálise, o que importa é o relato, é o discurso, é a fala. Não tem uma interpretação que fique, que seja do clínico. O texto, o relato do sonho, ele vai trazer as marcas desse trabalho do sonho que foi construir essas coisas estranhas, entendeu? Porque naquele relato tem um monte de informações a respeito do que está em questão, de qual o desejo que aquele sonho está realizando. A partir do Pode Sonhar, eu comecei a prestar muita atenção no meu corpo. Eu comecei a prestar muita atenção nos meus sonhos, assim, de eu vou dormir com calma, enfim, passar por todo um processo para dormir e conseguir me conectar com o meu corpo e lembrar dos meus sonhos, para quando eu acordar, eu relatar esses sonhos. E foi um processo tão legal que eu começava, às vezes eu acordava de madrugada assim, não posso esquecer. Eu começava a anotar alguns sonhos, porque para mim era muito importante estar conectada com eles e também de trazer isso pro Pode Sonhar e também para minha arte, para minha área que era teatro. Mãe, mas esse é o problema. Eu tenho que ser forte porque a gente é pobre e eu quero estudar. Aí eu tenho que passar de primeira porque eu não vou ter mais nenhuma chance. Eu tenho que ser forte porque eu sou mulher. E pra mulher, tudo é mais difícil. Tem que aguentar sempre um babaca olhando pro meu peito, ao invés de prestar atenção no que eu tenho a dizer. Eu tenho que ser forte porque eu sou preta, mãe. Eu sou preta e pra cá, pra mim, a sociedade é muito racista, mãe. Eu tenho que ser forte porque eu sou professora. Porque eu tentei ajudar os meus alunos e tomei um tiro. Eu tenho que ser forte. Mãe, eu tô cansada. Eu tô cansada de ser forte. Eu não vou poder ser fraca nenhum dia. Nunca. Agora falando um pouco mais sobre criações, carreira, enfim. Eu sou formada em teatro, fiz parte da primeira turma da Escola Sesc de Artes Dramáticas, um curso, que se inicia a partir de 2021. Dentro desse processo também encontro o Pode Sonhar, no mesmo período que eu estou me formando. Além de atriz, eu sou formanda em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou no 8º período, tenho interesse pelas áreas da arte e educação, sobre história afro-brasileira, africana. Inclusive, em setembro eu vou para Maputo, que é Moçambique. Vou viajar para Moçambique, passei no intercâmbio e vai ser muito importante para minha vida, porque é um projeto que eu me dediquei a trabalhar com contação de histórias sobre mulheres africanas e mulheres brasileiras dentro de um processo de emancipação portuguesa. Tem muito a ver com o que eu acredito, assim, na minha trajetória mesmo de arte e educação, que é trabalhar com teatro e trabalhar com história. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. A minha entrada na arte, assim, que eu entenda, na adolescência, aconteceu numa viagem que eu fiz para Salvador em 2019. E aí eu voltei para o Rio querendo muito fazer arte, querendo fazer dança afro. E aí eu encontrei o Instituto de Educação e Arte TEAR, que é na Tijuca, aqui bem pertinho. Tive aulas de dança afro com a Débora Campos, dança popular com Dudu Garcia, canto com Michel Nascimento, enfim. E é uma casona, gente, é minha casa, assim, minha segunda casa. Abriu meus caminhos, assim, para as possibilidades artísticas. Em dezembro do ano passado, 2023, eu fiz a inscrição no intercâmbio, para Maputo, para Moçambique. Eu lembro que eu tinha conversado com meu pai, sobre isso, sobre simplesmente sair do Brasil e atravessar o oceano e ir para outro continente. E aí eu lembro que meu pai super apoiou e falou que eu ia conseguir tudo que eu quisesse. E... emocionada. Aí eu perdi meu pai no final de janeiro. Foi dezembro que eu fiz a inscrição e perdi meu pai no final de janeiro. E aí, um dia antes de sair o resultado que eu tinha passado, eu sonhei com meu pai. E ele estava justamente
no quintal da minha casa com minha mãe, comemorando alguma coisa. E no final do sonho tinha a minha colocação, né, na lista do CAPES, em verde. E eu lembro exatamente, estava no meio. E quando eu acordei, simplesmente estava no lugar que estava no sonho. Eu tenho sonhado muito com meu pai, desde o momento que ele faleceu, né, que final de janeiro. E eu sinto que eu tenho me aproximado muito dele também, através dos sonhos. Eu acho que ele tem se presentificado na minha vida, apesar de estar em outro plano. Muito, muito presente, assim. Porque perder ele foi muito difícil, ainda tá sendo muito difícil, né? Mas que esse sonho, né, de Moçambique foi muito importante pra mim, assim. Porque é uma realização de um sonho que não é só meu, é da minha família toda. É um sonho de voltar para um continente que eu entendo, que eu consagro mesmo como um continente que é meu ancestral, né? E que quantos dos meus têm essa possibilidade de fazer o caminho reverso, né? Que é retornar para o continente africano. Então, muitas coisas estão acontecendo assim na minha mente e que esse sonho com meu pai, ele para mim foi realmente, ele estava em vida. Ele estava comemorando, ele estava feliz. Não sei de onde ele tá, enfim. É isso, eu tenho muitos sonhos, assim. Muitos sonhos. Sonho em me formar, sonho em ser mãe. Quero muito ser mãe, quero muito ter família. Né? Sempre. Porque eu tive família, né? Tive pai, tive mãe, tive irmã, tive tios, tive avó, tive tudo. E eu não acho que meu caminho seja sozinha. O meu caminho, ele é preenchido por outras pessoas que sejam do meu sangue, que sejam famílias que eu construo ao longo da vida, né? E que meu sonho é realmente construir uma família. E eu já tive sonhos na época do Pode Sonhar também, com estar grávida e estar parindo. Já tive esse sonho, foi bizarro. Eu tive um sonho que eu compartilhei, né, ao longo do processo, que eu tava sentindo a dor do parto na minha casa e minha mãe tava me ajudando a ter o neném. Eu lembro que eu sonhei e eu acordei chorando. É muito comum que eu sonhe com as coisas e acorde chorando, assim. Então, acho que é muito nessa relação mesmo familiar, de que a minha vida não é sozinha e que onde quer que meus pais estejam, minha família esteja, eles sempre me ensinam que eu tenho que ter amigos, que eu tenho que ter... E não viver sozinha mesmo. Então, meu sonho é construir uma família bem grande e ter um legado bem massa, assim. Tem um sonho também da Barbie, né, que eu compartilho e que eu achei muito legal, porque muitas pessoas se identificaram com a mesma história da Barbie. Nossa, muita gente se identificou. Foi um sonho que simplesmente pensei na boneca Barbie. Meu pai me levava na feira do Anil e a gente comprava aqueles CDs, DVD pirateado. E aí eu sempre assistia. Eu fiquei assim depois pensando, e caramba, faz muito sentido, porque eu sempre fui uma criança que gostava muito de boneca. Sempre gostei de boneca, sempre gostei de cabelo, sempre gostei de roupas, sapatos, sempre gostei. E por mais que eu não tivesse tudo aquilo, as minhas bonecas tinham. Então eu queria ser aquela boneca. E que eu queria ser a Barbie, porque a Barbie, ela é justamente uma representação de diferentes formas de ser. Ela pode ser a Barbie médica, ela pode ser a Barbie dançarina, bailarina, e que eu me inspirava muito nela, porque quando eu era criança eu queria ser dançarina, aí depois eu queria ser cantora, aí depois eu queria ser professora, e eram muitas formas, né? E que hoje eu consigo me enxergar um pouco na Barbie pela minha independência, assim, de possibilidades. Então são muitas formas, assim, de me enxergar, e eu acho que a boneca Barbie, né, pensando em sonho, pensando em memória, ela é muito presente na minha vida. Eu comprei boneca? Não, naquele dia não. Você já tinha uma porrada de boneca dentro de casa, agora.
Eu lembro que em relação de comportamento eu era uma criança muito mais pra dentro. Eu era uma criança muito mais triste nesse sentido de autoestima, de construção de autoestima. Eu não me sentia bonita. Eu não fui uma criança que me senti bonita, né? E que eu acho que justamente por causa do cabelo, ainda mais que nós, enquanto mulheres, crianças, meninas, o cabelo é uma das coisas principais. Não era, essa questão do cabelo, do cuidado do cabelo crespo, não era tão ressaltado, não era tão pensado, né, no início dos anos 2000. Eram poucas que deixavam o cabelo black power, assim. Eu lembro que minha mãe tinha uma certa dificuldade de cuidar do meu cabelo, de saber como deixar ele comportado, né? Acabou me levando pra relaxar o cabelo. Minha irmã também fazia relaxamento. Só que era isso, era uma forma muito violenta, né? Não digo da minha mãe, eu digo do processo mesmo de relaxamento do cabelo, que me deixava com o couro cabeludo machucado. Eu odiava que penteassem meu cabelo, odiava. Nossa, era horrível. As mulheres de salão, tipo, super penteavam de forma super agressiva. E que tudo isso, não quero. Chegou um momento que eu já não queria ficar presa a isso. Que eu entendi esse vestido azul como uma forma de eu construir autoestima, de me sentir bonita, de me sentir sensual. De que às vezes a gente tem o suficiente também pra se sentir bem. Caramba. É isso, né? Muito por imagem. A gente vive num mundo muito de imagem, de comportamentos, né? De padrões. E se a gente for pensar também, tá falando da Barbie. A Barbie é uma figura, né? Uma boneca branca, olho azul, magra, e que tem aquele cabelo liso. Então, todas as meninas queriam ser a Barbie. Então, todas as meninas queriam se identificar dentro daquele padrão. E quando se é uma menina preta, a gente também quer ainda se forçar. Nessa sociedade embranquecida, a gente ainda é forçado a querer ficar mais próxima, porque a gente nunca vai ser essa personagem branca. Mas a gente ficar mais próxima. Então, o que a gente faz? A gente faz relaxamento, a gente faz chapinha. E que depois de um tempo, quando eu comecei a me aceitar, comecei a aceitar meu cabelo, eu comecei a ver beleza em outras meninas parecidas comigo. Pequenininho, né? A gente vai formando uma legião, assim, a gente vai inspirando outras mulheres. Hoje mesmo eu tava saindo da casa do meu namorado, né? A gente tava vindo pegar o trem. A gente tava passando na rua e tinha uma menina que parecia estar com cabelo de transição. Ela passou, olhou pra minha cara e falou: nossa, que lindo esse cabelo. E eu não escutei, quem escutou foi meu namorado. Depois me contou, eu falei, é isso, tipo, a forma como ela se relacionou com o meu cabelo talvez inspire ela, né? Não mais na Barbie. Não mais na Barbie branca, loira, cabelo alisado, cabelo arrumadinho. Watch me dance the night away. I still keep the party running, not one hair out of place. When my heart breaks, they'll never see it. When my world shakes, I feel alive. I don't play it safe. Don't you know about me? I could dance tonight. O podcast Sonhário é uma produção conjunta da Agência de Redes para a Juventude e da Avenida Brasil, do Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ, o LUNAR, e do Laboratório de Estudos da Imagem do Imaginário, o LABIM. A supervisão é de Andreoli Costa, Rafael Malhado e Valquíria Oliveira. Na equipe de produção, Bruna Cebolela, Giovana Pessoa, Vitor Afonso, Juliana Sá e Beca Vieira. Ellen Alves Lima conduziu as entrevistas. Neste episódio, você ouviu trechos da entrevista com a psiquiatra Silvia Jardim, além de versões das músicas de Itamar Assunção, com A Tua Boca, e Bianca, com uma versão acústica de Dance the Night. Siga nossas redes sociais em Podcast Narrativo, Labinho UERJ, _agência e Pode Sonhar, _RJ. Obrigada e bons sonhos!